hoje nós vamos trabalhar com o nosso gênero textual de hoje. Nós vamos trabalhar com o gênero textual da Bíblia chamado parábola. Nós vamos estudar as parábolas. Por quê, irmãos? Porque é extremamente importante entender o que são parábolas, como elas atuam e como elas foram inseridas no texto e como que nós abordamos para entender um pouquinho sobre as questões das parábolas, tá certo? Nós vamos trabalhar com parábolas na aula de hoje, se Deus nos permitir, e concluir o nosso esquema para este curso. Nós vamos abordar esse gênero textual e eu só quero lembrar aos irmãos o que é gênero textual, que foi aplicado na nossa última aula. Gênero textual são textos que exercem uma função social específica. Eles ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Um gênero textual, ele se adequa, ele tem uma função específica para mostrar para que ele serve. E eu citei na aula passada exemplos para facilitar, mostrando que, por exemplo, um artigo de opinião é um tipo de gênero textual, um atestado, uma biografia, uma bula de medicamento, uma receita de bolo, são textos que são específicos para aquela informação e nós chamamos isso de gênero textual. Dentre eles existem muitos, porque a nossa língua é muito rica. Nós temos crônicas, nós temos edital, fábula, folheto, relato histórico, relato científico, reportagem, romance, sermão, tese, tutorial. E dentro das escrituras nós temos gêneros textuais específicos dentro das escrituras. Na aula passada nós trabalhamos com o gênero profético, nós hoje vamos trabalhar com o gênero chamado parábola, tá certo? O que é parábola? Vamos conceituar parábola. A palavra parábola, irmãos, é usada 4 vezes na versão NVI, a nova versão internacional, por exemplo, em Salmos 78, verso 2. Eu não vou pedir para os irmãos ler, porque o nosso pastor pediu para que nós terminássemos a nossa aula mais cedo, então nós não dispomos de tanto tempo assim, mas eu vou pedir para os irmãos anotar a referência e conferir depois em casa, e está sendo gravado aos irmãos que estão em casa, né? Pode pegar a referência depois. Conceituando parábola, na nova versão internacional, nas versões mais recentes, na NAA, né? Que é a nova Almeida atualizada, por exemplo, nós vamos encontrar em Salmos 78, verso 2, Ezequiel 17, 2, Ezequiel 20, 49, Ezequiel 24, verso 3, nós vamos encontrar esses textos se referindo à parábola. E o termo original hebraico usado aqui para parábola é mashal, que significa um dito popular, pode significar um provérbio, pode significar um enigma, pode significar um discurso de emoção, pode significar um poema, pode significar um conto, pode significar uma símile, enfim, toda essa gama de classificações de textos que envolve uma comparação textual está embasada dentro do contexto de mashal, ou do termo parábola. Essa palavra ocorre por volta de 40 vezes nas escrituras hebraicas e ela é traduzida lá como provérbio. A palavra grega para parábola é parabole. Lá no Novo Testamento, nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, é parabole. E é usada 50 vezes em 48 versículos do Novo Testamento. 2 vezes a palavra é usada no livro de Hebreus, por exemplo, para indicar uma fala figurativa para o primeiro tabernáculo, uma ilustração. Tudo isso carrega o significado de parabole. Nas raízes da palavra, queridos, a raiz, a origem, a etimologia, a parábola
vem de duas junções de palavras gregas. A primeira é para, que significa ao lado. No grego, para significa ao lado. E balo, que significa lançar. Então, parábola ou parabole, no grego, significa lançar ao lado, dar uma ideia de colocar de lado, dar uma ideia de comparação, dar uma ideia de fazer uma comparação textual, de colocar uma coisa, um X aqui, que é comparado com o Y aqui, a fim de dar uma interpretação. Então, queridos, conceituando parábola, parábola é uma figura de linguagem para nós hoje, é uma figura de linguagem ilustrativa para fins de comparação, especialmente para o propósito de ensinar uma lição espiritual. O que é parábola? Parábola é uma figura de linguagem ilustrativa para fins de comparação, especialmente para um propósito de ensinar uma lição espiritual. Então, todas as vezes que nós encontramos uma parábola, ela é uma história fictícia, e ela foi usada para você escutar aquela história e comparar aquela história e fazer uma aplicação na sua vida, trazendo uma lição espiritual para a sua vida. Jesus usou muito as parábolas para aplicar os seus ensinamentos, para aplicar o que ele queria ensinar espiritualmente aos seus discípulos. Por que a gente tem que estudar as parábolas? Porque na mensagem de Jesus, queridos, por exemplo, um terço do que Jesus falou, ele falou através de parábolas. Nós temos em torno de mais ou menos 40 parábolas que Jesus proferiu no Novo Testamento. Então, muito da palavra de Jesus foi falado por meio de parábolas. Então, se a gente quer entender, quer compreender o que Jesus queria falar, o que Jesus queria ensinar, nós precisamos conhecer e entender um pouco sobre as parábolas. E isso é muito interessante, porque quando a gente interpreta mal as parábolas, nascem-se muitas heresias. Porque se você interpretar mal uma parábola, você vai colocar ensinamentos nos ensinos de Jesus que Jesus não quis ensinar. Então, interpretar uma parábola é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que é extremamente necessária para que nós sigamos com um cristianismo saudável, com a nossa fé saudável nas Escrituras. Então, queridos, de posse do conceito, de posse por que a gente estuda, nós vamos entender agora quais são os objetivos. Para que foi feita as parábolas? Para que Jesus usou tanta parábola, né? Quais são os objetivos das parábolas? As parábolas são muito dinâmicas e, de modo geral, elas têm pelo menos 3 objetivos, de acordo com o teólogo e o doutor Grant Osborne. O texto de Marcos 4, verso 11 e 12, eu vou ler para os irmãos, para introduzir primeiro um dos grandes objetivos da parábola, e por incrível que pareça, é até assim meio estranho a nossa cultura, né? Marcos 4, verso 11 e 12, disse assim: e ele disse-lhes, é Jesus falando, e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. Olha que texto interessante, né? E aqui, queridos, é um dos objetivos centrais
por que Jesus usava a parábola? O primeiro objetivo de usar uma parábola, sem dúvida, Jesus usou parábolas para trazer uma forma de juízo contra os oponentes do evangelho do reino, contra os que queriam apagar a mensagem do evangelho do reino. Então Jesus muitas das vezes contou parábolas com o intuito de esconder a verdade de pessoas desinteressadas, com o intuito de, quando pessoas chegavam ao evangelho com o intuito de menosprezar esse evangelho, com o intuito de querer destruir esse evangelho, quando Jesus contava uma parábola, essa pessoa ouvia essa parábola e ela era tão desinteressada que aquela parábola, ao invés de trazer para ela o anseio de entender, trazia um anseio mais forte ainda de desprezar aquele evangelho. Então, um dos objetivos, por mais estranho que pareça, foi assim. Um dos objetivos é mostrar, em decorrência da rejeição que as pessoas tinham ao evangelho, as parábolas tinham o intuito de fortalecer essa rejeição e essas pessoas continuarem mais longe do evangelho. É interessante porque isso foi muito aplicado ao contexto judaico, aos fariseus, aos saduceus. Se os irmãos lerem o Novo Testamento, vocês vão ver que em todo o tempo as seitas judaicas estavam com o fim de destruir o que Jesus ensinava, com o fim de destruir a própria pessoa de Jesus, com o fim de exterminar tudo aquilo que Jesus fazia. E então Jesus começava a ensinar por parábolas para cumprir as Escrituras, porque esse texto de Marcos 4, 11 e 12, ele foi profetizado há muito tempo atrás, e Jesus cumpre cabalmente, porque em decorrência da rejeição que as pessoas dedicavam à sua mensagem, Deus, à semelhança do que fez com Faraó lá no Egito, lembra que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo de Israel partir? Perceba aqui que, à semelhança disso, o coração das pessoas que rejeitavam a palavra de Jesus, ao ouvir as parábolas, ficavam mais endurecidos ainda, com o coração mais fechado ainda, e não entendiam o que Jesus estava falando. O objetivo de se contar parábola, por mais estranho que seja, era esse. Por quê? Porque o que se enfatiza aqui é que o evangelho, ele é anunciado e ele é propagado às pessoas que estão abertas, às pessoas que querem e às pessoas que se dedicam e que mergulham dentro desse evangelho. Então, o objetivo 2 é propagado. Qual é o objetivo 2, irmão Marcelo? O objetivo 2 das parábolas eram destinado às pessoas que tinham interesse ao evangelho, as pessoas que tinham interesse naquilo que Jesus propagava, as pessoas que queriam entender o que Jesus falava. Então, aqui é o segundo objetivo das parábolas. Por quê? Qual era o outro objetivo? O outro objetivo era desafiar os ouvintes a tomarem uma decisão quando ouvia aquela parábola. Era desafiar os ouvintes a dar uma resposta ao evangelho. As multidões eram forçadas a tomarem uma decisão pró ou contra Jesus. Quando Jesus contava uma parábola, quando Jesus anunciava uma parábola, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem claro para os irmãos entenderem esse contexto. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, lembra? Jesus contou a parábola do bom samaritano. Quem estava ouvindo Jesus eram fariseus, eram saduceus e a multidão que estava à sua volta. Claramente, fariseus, saduceus, procurando condenar Jesus, e a multidão com interesse e sede em aprender e ouvir o que Jesus estava ensinando. E Jesus conta uma parábola, e nessa parábola, olha o que Jesus diz: veio um levita e deixou ele de lado. Lembra disso? Veio um sacerdote e deixou ele de lado. E depois veio um samaritano, e o samaritano teve misericórdia. Escuta,
para os saduceus, para os fariseus, quando Jesus usa essa expressão, veio o levita, veio o sacerdote e não teve misericórdia, aquilo suscitava neles um ódio, suscitava assim, meu Deus, estão falando contra a nossa fé, está falando contra a nossa religião judaica. E então, nesse exato momento, o coração dos fariseus, dos saduceus, se endurecia cada vez mais para o evangelho, ao passo que os ouvintes, a multidão, observando, escutava e olhava que a pessoa do bom samaritano, o samaritano como gentil, como pessoa que não era da nação judaica, tendo misericórdia, estava entendendo que eles tinham uma oportunidade de ter o evangelho para si. Então, por um lado, a parábola estava fazendo com que alguém fosse endurecido no seu coração, por um outro lado, a parábola estava fazendo alguém ter mais interesse e ter mais aceitação no evangelho que Jesus propagava. Dois objetivos que são mostrados para a parábola. Um terceiro objetivo, agora, era dado aos discípulos de Jesus. A quem já estava seguindo Jesus, a parábola tem um outro objetivo. Qual é o objetivo, irmão Marcelo? A parábola de Jesus para os seus discípulos foi dada para que elas servissem de mostrar a eles como era o reino de Jesus, como era que eles faziam para ser participante dele, e como chegar a ter as promessas e bênçãos desse reino celestial. É por isso que Jesus olhou para os discípulos e disse, para vocês é dado conhecer, para vocês é dado entender os mistérios do reino de Deus. Então perceba que, muitas das vezes, as parábolas mais difíceis, como a parábola do semeador, foi explicada aos discípulos cabalmente. Jesus foi lá e sentou com eles e disse, não, vou explicar para vocês o que é. Porque Jesus está mostrando que as suas parábolas tinham esses três objetivos básicos. Primeiro, aqueles que desprezam o evangelho servia para endurecer seus corações. Aqueles que almejavam o evangelho serviam para que eles pudessem tomar uma decisão, para que eles pudessem entrar no reino ou não, e para aqueles que estavam com Jesus, serviam para que eles pudessem entender aonde eles estavam, para que eles pudessem compreender o reino de Deus, para que eles pudessem compreender como era o evangelho por dentro. Então, queridos, as parábolas têm esses três objetivos e esses três destinatários. Então, quando nós olhamos para o texto nas Escrituras, quando você deparar com a parábola no texto, você tem que pensar nessas três possibilidades. Jesus estava ensinando para pessoas que estavam rejeitando ele, Jesus estava ensinando para pessoas que estavam ansiosas por amá-lo ou não, e Jesus estava ensinando seus próprios discípulos. Então são três visões que estão inseridas dentro da parábola, são três pontos de interpretação que estão inseridas dentro da parábola, para que nós possamos entender bem o que Jesus queria ensinar. Portanto, queridos, a parábola tinha esse objetivo tríplice. Para aqueles que rejeitam a presença de Jesus, a presença de Deus, ou seja, os líderes judeus da época, a parábola se tornava um sinal de julgamento soberano, além de endurecer o coração deles. Para as multidões que estavam receptíveis ao evangelho ou não, a parábola levava eles a tomar uma decisão. Jesus geralmente terminava uma parábola colocando uma interrogação ou um ponto para fazer as pessoas refletirem. No caso do bom samaritano, por exemplo, Jesus termina a parábola e diz assim, para vocês, qual foi o próximo? Quem foi o próximo daquele homem caído? Porque Jesus estava buscando que as pessoas que ouvissem aquela parábola parassem para refletir, parassem para entender, parassem para tomar uma decisão com relação àquilo que ele estava ensinando. E em terceiro lugar,
Para os que criam nele, para os seus discípulos, as parábolas eram lhe ensinadas, as parábolas tinham o objetivo de ensinar verdades a respeito do reino de Deus, a respeito do reino que Jesus Cristo veio anunciar. Tudo bem? Até aqui? Vamos prosseguir um pouquinho mais e trabalhar a interpretação, entender como funcionam as parábolas para a gente poder interpretá-las. Amém, queridos? Para nós podermos entender um pouquinho do uso das parábolas, nós precisamos entender algumas figuras de linguagem que são usadas quando trabalhamos parábolas. Eu vou citar algumas e trabalhar algumas para os irmãos entenderem. Primeiro é a símile. Símile. O que é uma símile? A símile é uma figura de linguagem que consiste numa comparação. Ela compara dois objetivos ou duas ações. É uma comparação que estão materialmente relacionadas entre si. Normalmente é precedida de uma conjunção de comparação, com vista a impressionar a mente com algo concreto, parecido ou semelhante. Leva para casa que símile é uma comparação curta entre duas coisas, para que você possa entender o que é uma símile. Por exemplo, Jeremias 23, 29, lá diz assim: não é a minha palavra como fogo. Perceba, é uma símile. Está comparando os escritos com o fogo. Não é a minha palavra como um fogo. Uma símile, uma comparação entre dois objetos curta, para que você possa se impressionar com o que está sendo falado e meditar sobre isso. Perceba, Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. E agora a outra símile. E como martelo que esmiuça a penha. Penha aqui, na nossa língua mais apurada, é rocha. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. E não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha. Perceba que aqui são símiles que são usadas, são a comparação entre dois objetos. Primeiro, a palavra de Deus é comparada como fogo, e então você pensa, como fogo, então essa palavra queima, essa palavra purifica, essa palavra consome, essa palavra traz dor. Tudo que o fogo encerra para nós de significação, vai encerrar de significação para essa comparação. Então perceba que, se nós olharmos para essa símile, a palavra do Senhor é como um fogo. Então, como fogo, essa palavra serve para nos aquecer no frio, essa palavra serve para purificar as impurezas, porque o fogo é altamente purificador de coisas que são impuras. Nós vamos observar significações muito extensas dentro de uma pequena símile. E, por outro lado, e como martelo que esmiuça a penha. Então perceba que a figura usada agora é um martelo, e tudo que significa martelo, toda a carga significativa de um uso martelal, de um uso de martelo, é mostrado dentro da palavra. Ou seja, Deus martela, Deus fixa, Deus prega, e tudo que aquilo que Deus vai apregoando vai ficar firme, e nada vai ser extinguido, e nada vai ser destruído daquilo que ele fala. Por isso, a palavra de Deus é como um fogo, e a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Olha a conjunção na nossa língua, a conjunção como ela é empregada. Perceba, a minha palavra é como um fogo. Tem diferença, ela não é um fogo. Perceba? É uma símile de comparação. Deus não diz, a minha palavra é fogo. Diz assim, é como um fogo. Porque a ideia de comparação entre duas coisas, para que a gente traga essa carga de significação, isto é, símiles, e elas foram muito usadas nas parábolas em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento. Outro exemplo de símile no Novo Testamento é Marcos 1,10, é quando Jesus está sendo batizado. E aí o texto diz, e logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Olha que interessante, a símile aqui entre o pombo e o Espírito, perceba, e o Espírito que, como pomba descia. Não, o Espírito não era uma pomba, era como uma pomba descendo.
Por que isso é importante? Por mais que pareça assim surreal para nós pensarmos, mas eu já vi pregadores pregando que nesse dia que a pomba desceu. Que a pomba apareceu lá. Um animal chegou lá e pousou lá no ombro lá de Jesus. Perceba. E aí o pregador, olha que coisa mais estranha, né? Eu vi isso, eu estava no culto e eu vi o pregador dizer assim, a pomba vai descer aqui hoje, irmão. A pomba está descendo, recebe a pomba, recebe aí. Perceba, irmãos, que pregação é essa? Que coisa esquisita é essa? Por quê? Pelo fato de não compreender uma símile, uma figura de linguagem. Perceba no texto que o Espírito desceu, mas é como, não foi uma pomba, foi como, a semelhança, porque tudo que a pomba ia significar, trazia o significado para o que estava acontecendo. Então, no contexto hebraico, pomba traz o significado de voo leve, traz o significado de pureza, traz o significado de meiguice. Então, como pomba, o Espírito em uma forma suave, leve, como uma brisa, chegou naquele ambiente quando Jesus foi batizado. Era isso que o autor queria dizer. Entendeu? Então, símiles são comparações e elas são muito utilizadas nas parábolas. Tudo bem? Outra figura de linguagem que é muito usada dentro das parábolas é a chamada metáfora. O que é metáfora? Metáfora é uma mudança, é uma transferência, é uma transposição de sentido próprio para o figurado. Ok? Metáfora. Mudança, transferência de sentido próprio para o figurado. Você pega uma coisa concreta e ela passa a simbolizar algo figurado. É uma figura de linguagem mediante a qual o sentido de uma palavra, o sentido de uma palavra X, o sentido dessa palavra se transfere a outra palavra. Isto é metáfora. É uma comparação implícita. Vamos observar aqui que a diferença de metáfora para símile é a forma da expressão que é breve, porém é muito contundente, muito firme, e que ela transfere o sentido literal para um outro novo sentido, para uma nova palavra figurada. Tudo bem, queridos? Vou dar exemplo para os irmãos entenderem melhor o que é metáfora. Efésios 3,17, lá o apóstolo escreveu e disse assim, eu oro para que estejam arraigados e fundamentados em amor. Eu oro para que estejam arraigados. A palavra que arraigados significa plantados, significa semeados em um solo. Perceba que... Pois não? Professor, tem uma pergunta aqui no chat do Shailon. Ele pergunta qual a diferença de símile para alegoria. Nós ainda vamos chegar lá, tá? Ok. Nós ainda vamos chegar lá. Percebam aqui que a metáfora, ela é apontada aqui nesse texto. Perceba, eu oro para que, estando arraigados. A palavra arraigados, ela no original dá o sentido de, Paulo traz a figura de um semeador que está plantando no solo alguém, está plantando uma árvore. E toda essa carga de significação está para a nossa fé. Então Paulo disse, eu oro que do mesmo modo que alguém planta uma árvore no chão e essa árvore não sai de lá, essa árvore não se move, ela fica lá plantada. Eu estou orando para que vocês, do mesmo modo, sejam plantados e fundamentados em amor. Então Paulo está dizendo assim, eu quero que vocês fiquem plantados nisso e não saiam daí como árvores. Fiquem aí, não saiam para a direita nem para a esquerda, como árvores, fiquem plantados no amor. Então perceba que uma significação de uma semente, de uma árvore, a significação de estar plantado, foi transferida para o objeto da nossa fé. Entende isso?
Isto é metáfora. Isto é metáfora. Símile. Símile é uma comparação curta entre dois objetos. Ok? Tudo bem? Outro exemplo que eu vou dar para os irmãos, 1 Pedro 5,4. E quando se manifestar, Pedro escreve, o sumo pastor, Jesus, né? Vocês receberão a imarcessível coroa de glória. A palavra imarcessível aqui, na NVI é imperecível. Na Almeida Corrigida, é incorruptível. E na NAA, que é a nova versão de Almeida, significa que não perde o brilho e a qualidade. A imarcessível coroa de glória. A metáfora que Pedro usa aqui é a metáfora do atleta romano. Porque naqueles dias a competição romana acontecia e um atleta ganhava uma coroa. Quem vencia ganhava uma coroa e essa coroa era feita de um ramo. E essa coroa era feita de um raminho que nós conhecemos hoje como amaranto. Quem conhece amaranto? Um raminho chamado amaranto. Não? Ninguém conhece? E o que acontece? A tradução do grego é amarantium. E significa aquilo que não murcha. Porque essa plantinha amaranto, ela é muito resistente. E ela demora muito para murchar, para perecer. Ela demora muito mesmo para morrer de vez. Então, literalmente a palavra imarcessível aqui no original grego é aquilo que é feito de amaranto, aquilo que não murcha, aquilo que não morre facilmente, aquilo que é tido como algo que não perece, imperecível. O amaranto era uma espécie de planta conhecida lá na época como a planta imortal. Não porque ela não morria, mas é porque ela demorava demais para murchar e não se ressecava facilmente. E ela era usada para fazer as coroas de glória dos atletas romanos. E escuta, então Pedro usa essa metáfora para dizer que a semelhança do atleta romano que ganhava uma coroa que era difícil de perecer, a semelhança disso, nós, na carreira da fé, iríamos ganhar uma coroa imarcessível de glória, que era superior, que era, vamos dizer assim, muito mais forte e contundente do que a coroa do atleta romano. Então perceba que a metáfora que é aplicada, Pedro tira uma significação de algo que está aqui lá no soldado romano e transfere esse conceito, essa interpretação à nossa recompensa, à nossa fé. Tudo bem, queridos? E agora, respondendo à pergunta, nós vamos trabalhar com outra figura de linguagem, a chamada alegoria. O que é a alegoria? A alegoria é uma representação verbal sob uma forma totalmente figurada. Totalmente figurada. Geralmente ela é feita através de uma narração. E a característica fundamental da alegoria é que existe muitos pontos de você interpretá-la. A alegoria permite muitos pontos de você interpretar aquilo que foi feito em alegoria. Basicamente, a alegoria é uma narração onde tudo é figurado, onde tudo é irreal, onde tudo é apontado como alguma coisa figuradamente, de forma que aquilo não pode ser real, só pode ser aplicado como uma figura. Tudo bem? Isto é uma alegoria. A alegoria é uma representação escrita, verbal, uma narração feita onde tudo ali é alegorizado, tudo ali é uma alegoria. Eu vou trazer um exemplo de Mateus 5,13, para vocês verem. Jesus olhou para os discípulos e disse: vós sois o sal da terra. Perceba, não tem como a gente ser o sal realmente, tem? Então tudo nessa expressão é uma figura, é figurado. Jesus disse: vós sois o sal da terra, e aqui Jesus está alegorizando, é uma alegoria no sentido de que toda essa expressão que ele usa é figurado, não é real, mas permite muitas aplicações de significado. Quando Jesus pretendia: vós sois o sal da terra, olha o tanto de aplicações que você pode ter com essa figura. Primeiro, o sal serve para dar sabor, para ressaltar sabor. Segundo, o sal retira mau cheiro.
Se tem alguma coisa com mau cheiro, alguma bactéria que está ocasionando mau cheiro, se você jogar sal, rapidamente aquilo vai ser eliminado. Tem essa característica o sal. Terceiro, o sal era usado e é usado até hoje para conservar. As irmãs sabem bem que se nós salgarmos uma carne, ela vai demorar para apodrecer, ou não é? O sal é altamente conservante. Quarto, o sal é feito para temperar, ele tempera, ele deixa um equilíbrio dentro do nosso sabor. Se você colocar demais, estraga. Se você colocar de menos, fica sem graça. Então perceba que nessa figura aqui que é apontada, nessa alegoria, nós como sal, temos todas essas aplicações na nossa vida. Nós, como sal, a nossa fé como sal, ela foi feita para dar sabor, ela foi feita para retirar mau cheiro, ela foi feita para conservar, ela foi feita para temperar, e aqui, tempero aqui traz a carga de equilíbrio dentro da nossa fé, de equilíbrio, de coisa saudável, porque nada que pende o equilíbrio vai dar um sabor adequado no caso do sal. Tudo bem, queridos? Então a alegoria é uma figura de linguagem que ela é totalmente figurada. Ela é muito figurada, ela não dá margem para uma realidade. Mas as aplicações, elas são múltiplas e tem muitos pontos para a nossa vida espiritual. Tudo bem? Jesus usou dentro das parábolas, Jesus usou símiles, Jesus usou alegorias, Jesus usou metáforas. E tudo isso serve para nós compreendermos o que Jesus queria dizer. A parábola possui diferenças e semelhanças com elas. A parábola não é simplesmente uma metáfora, a parábola não é simplesmente uma alegoria, a parábola não é simplesmente uma símile. O que é parábola? A parábola é um enredo, é um texto, é uma história que é contada e dentro dela contém esses elementos em algum grau para que no final de tudo você entenda pontos espirituais importantes que Jesus queria ensinar. Então parábola é isso. A símile e a parábola, por exemplo, a símile pode se apropriar de uma comparação de qualquer gênero, de qualquer classe de objetos, reais ou imaginários. E a parábola está limitada em seu sentido de raio, na ação do sentido de raio das coisas que são reais. Por quê? Porque todas as vezes que Jesus contava parábola, ele pegava coisas que do dia a dia, Jesus pegava coisas que as pessoas podiam entender facilmente. Então, enquanto a símile pode comparar qualquer coisa, a símile pode comparar qualquer objeto, a parábola usava da símile, mas ela se limitava, às vezes, às coisas reais e palpáveis, cotidianas que Jesus pegava para poder encerrar uma parábola. Se você observar, Jesus usou parábolas com coisas que as pessoas entendiam. Jesus usou a parábola do semeador, por quê? Porque naquela época tinha muita gente semeando. Jesus usou parábolas do vinhateiro, do vinhateiro, porque existiam muitas vinhas lá, então todo mundo entendia bem como era essa coisa de ter uma vinha. Então Jesus usou coisas do dia a dia para aplicar suas comparações. Jesus usou coisas do dia a dia da comunidade para aplicar suas símiles e metáforas dentro daquilo que ele queria falar. Tudo bem, queridos? Uma coisa que nós precisamos observar, e que tem muita gente que confunde, é que a parábola, ela nunca emprega, a parábola, principalmente as de Jesus, ela nunca emprega o recurso da prosopopeia. O que é o recurso da prosopopeia? Na nossa linguagem, prosopopeia é uma figura de linguagem que o orador, o escritor, ele empresta sentimentos a algo que está inanimado. Ele empresta sentimentos humanos, palavras humanas a seres inanimados. Acontece muito nos desenhos infantis, A árvore que está falando, a nuvem que fala, o sol que abre um sorriso. Perceba, isso é recursos de prosopopeia, coisas que são inanimadas, mas que está caracterizada com sentimentos humanos. Jesus não usou isto nas suas parábolas. Jesus não usou isso, e nem fábula. Jesus não usou fábula. O que é fábula, irmão Marcelo? Fábula é uma narrativa curta, pode ser em prosa ou em verso,
com personagens animais que agem como seres humanos, que ilustram um preceito moral. Quando aves começam a conversar como se fossem duas mulheres, quando um leão conversa com a girafa, como se ele fosse o rei, e a girafa fosse seu súdito. Essas coisas não foram usadas nas parábolas de Jesus. Nós temos o conceito anterior aplicado em algumas parábolas do Antigo Testamento. Nós temos prosopopeias no Antigo Testamento? Temos, mas nas parábolas de Jesus, isto não foi utilizado. Então a parábola de Jesus não trabalha com esse grau de irrealidade. Jesus usou parábola, o contexto cotidiano, para usar suas comparações, para usar suas figuras de linguagem em coisas palpáveis do cotidiano, para que as pessoas pudessem manifestar interesse naquilo que ele falava e entender aquilo que ele falava quando elas se sentiam interessadas na pessoa de Jesus, e ao mesmo tempo, quando as pessoas rejeitavam Cristo, pelo uso da parábola, já deixava Jesus mais longe um pouco ainda. Tudo bem? A alegoria e a parábola. Entre a parábola e a alegoria, existe uma relação mais tênue. As parábolas têm sido definidas ao longo dos anos como alegorias históricas. Ou seja, Jesus usou muitas alegorias para expressar suas parábolas. Muitas histórias foram fictícias, alegóricas, para encerrar muitos pontos de aplicação na vida do crente, na vida do seguidor, do discípulo de Jesus. Então, queridos, em conformidade com essas muitas formas da palavra judaica para a palavra marshal, Jesus utilizou a parábola, ou no grego, parabole, e na sua multiplicidade de formas. Jesus usou provérbios, por exemplo, Lucas 4:23, médico, cura a ti mesmo. Jesus estava usando um provérbio. Jesus usou metáforas, perceba, Mateus 15:13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Isso são metáforas. Jesus usou símiles, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Perceba, uma símile de comparação. Mateus 10:16, Jesus trabalhou com todos esses recursos nas suas falas. E eu vou trabalhar com os irmãos um pouquinho das características das parábolas. A primeira delas é a concretude. Jesus usou situações da vida cotidiana, algo concreto para trabalhar suas parábolas. Por exemplo, Jesus usou a questão da moeda, Jesus usou a questão do fermento, Jesus usou a questão do filho pródigo, Jesus usou a semente da mostarda, Jesus usou as ervas daninhas, Jesus usou pássaros, lobos vestidos como ovelhas, Jesus usou o semeador, Jesus usou o vinhedo, Jesus usou a ovelha perdida, Jesus usou o mordomo injusto, os agricultores maus, um casamento, Jesus usou a questão do bom samaritano, Jesus usou tudo isso que estavam visíveis, estavam palpáveis aos olhos das pessoas que estavam ouvindo Jesus falar. Jesus usou tudo isso para entender o conceito de que Jesus estava falando. Então, Jesus usava coisas concretas, coisas que o povo entendia facilmente para aplicar suas parábolas, não significando que isto seja uma regra rígida, que isso seja uma regra assim, especificamente rígida. Para fazer uma parábola eu tenho que pegar uma coisa do cotidiano. Por quê? Porque em alguns casos Jesus não usou essa regra, mas a função da parábola foi aplicada. Qual é a função da parábola? É contar um texto, uma história, um escrito, aonde por trás da carga de significação desse texto eu tenho uma lição moral e espiritual para a minha vida. Isto é a função da parábola. Eu conto uma coisa aqui, mas eu pretendo com ela fazer com que você medite e pense e internalize um significado espiritual para a sua vida. Tudo bem? Então Jesus usou a concretude de coisas na maioria de suas parábolas. Ele usou a questão de pontos de interpretação nas suas parábolas, e é um aspecto muito debatido, porque ao longo da história da interpretação, alguns teólogos chegaram a dizer que uma parábola só tinha um significado só.
um ponto de interpretação. E ao longo dos anos ela foi derrubada, apontando que existe a possibilidade de uma parábola ter vários pontos de interpretação. Embora sempre existe um ponto principal, mas pode existir pontos secundários de interpretação. Perceba que então, por exemplo, na questão do filho pródigo, você vai ver que a mensagem central da parábola do filho pródigo é que o pai, que no caso é Deus, está sempre pronto para amar e para receber os seus filhos em casa. Esse é um dos pontos principais. O amor de Deus, o amor do Pai, é um dos pontos principais que são encerrados dentro da parábola. Mas ela tem pontos secundários, por exemplo, que dentro desse reino existe filhos fiéis e filhos rebeldes, que dentro desse reino existe alguns que vão embora, que dentro desse reino, esses que foram embora têm a chance de retornar. Então são significações secundárias que estão inseridas dentro de uma parábola e não tem apenas um sentido único. Essa é uma boa característica de uma parábola. Ela tem mais de um significado, embora um desses significados seja o principal. Existe uma característica das parábolas de Jesus que nós chamamos de repetição, que Jesus usou para enfatizar um clímax ou um ponto principal da parábola. Como no caso da confissão do próprio filho pródigo, você vai ver no texto que diz assim: Pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Perceba, a ênfase desse versículo aqui, ela é repetida para informar que o filho se arrepende, porque ele diz assim: eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Essa expressão, ela é repetida 2 vezes, ou seja, eu pequei 2 vezes, eu pequei tanto, eu pequei muito, porque foi contra o céu e foi contra ti. Então, essa ênfase de repetição é usada nas parábolas quando Jesus queria apontar uma carga de significação um pouco mais forte. Por exemplo, Mateus 25, 21, 23, é a parábola do servo fiel. Aí Jesus diz assim, no contexto da parábola, muito bom, muito bem, servo bom e servo fiel. Perceba, se ele é bom, é porque ele era fiel, é ou não é? Perceba, se é um servo bom, é porque ele era fiel. Mas Jesus fez questão de dizer servo bom e servo fiel. Por que Jesus faz isso? Para dar ênfase nessa característica, para mostrar o teor de como o Senhor ia recompensar, bem recompensado, os seus servos. E aí a parábola vai mostrando, dizer assim, foste fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Por quê? Porque você foi bom e porque você foi fiel. Entende isso? A ênfase que a parábola utiliza no grau de repetição. É uma característica das parábolas, e existe uma característica da conclusão final, que Jesus utilizava na maioria delas, com o intuito de concluir a parábola. Jesus usava uma conclusão para encerrar o seu pensamento dentro da sua história. Por exemplo, Lucas 12, 21, Jesus conclui a parábola dizendo assim, assim é aquele que ajunta tesouros para si. É Jesus concluindo a parábola, diz assim, é assim, do jeito que eu contei essa história, é desse jeito que funciona aquele que ajunta tesouro para si. Jesus usa essa fórmula de conclusão. Por que isso é importante? Isso é importante, queridos, para que nós saibamos demilitar onde começa a parábola e onde termina. Porque se nós emendarmos uma parábola em outra, bagunça a interpretação. Se nós pegarmos uma parábola e sair da parábola e entrar num próprio texto real, nós fazemos confusão. Então nós precisamos entender que nós precisamos demilitar. Aqui começa a parábola e aqui termina a parábola. A parábola é só isso aqui e o que está escrito aqui é a parábola. E Jesus usou a fórmula, muitas das vezes Jesus usou essa fórmula de conclusão para expressar o final da sua parábola. Então parábolas têm começo e têm fim. Outra questão que nós podemos observar é essa ligação que as parábolas têm com quem está ouvindo. Essa ligação é muito mostrada nas parábolas, e é por isso que Jesus usava contextos do dia a dia, para que eles pudessem entender e se ligar no texto.
se ligar naquilo que ele falava. Então a parábola tem muita relação com quem estava ouvindo. E eu disse para os irmãos que Jesus estava falando no Novo Testamento para 3 classes de pessoas: fariseus, saduceus, herodianos, né? O pessoal que era contra Jesus, os líderes da época. Jesus estava falando para uma multidão que estava almejante de conhecer o novo profeta, que era Jesus, e a sua mensagem. E Jesus estava falando para os discípulos que eram seguidores já de Jesus. São 3 públicos diferentes. E as parábolas se ligavam com eles de modo diferente. Então perceba, queridos, que essa ligação, quando nós estamos lendo as parábolas, precisam ser mostradas. Por exemplo, tem uma parábola em que os fariseus entendem, a Bíblia diz que entendem que Jesus está falando contra eles, que foi aquela parábola do vinhateiro, né? Que Jesus assim: o senhor foi e plantou uma vinha e deixou a cargo dos seus servos, e ele foi embora para longe. Passou um tempo, ele mandou alguém para ir verificar como é que estava acontecendo a plantação e recolher os frutos da terra para ele. Mas os servos olhou e disse: vamos matar ele que nós vamos ficar com a terra. Matou aquele servo. Depois o Senhor mandou outro servo, matou também. E aí o Senhor disse: eu vou mandar meu próprio filho. Quem sabe eles vão respeitar meu próprio filho. E aí a parábola diz: esse foi e matou o filho também. E aí eles vão entendendo. Perceba que os fariseus entendem que Jesus está direcionando essa parábola para eles, porque era exatamente esse contexto que era aplicado, porque a vinha era um tipo legal de Israel, era a simbolização da fé de Israel, e ao longo do tempo o Pai foi enviando os seus profetas, foi enviando os seus líderes, e todos eles foram mortos pela rebeldia de Israel, e agora ele tinha enviado o Filho, que era ele, Jesus. E eles, os fariseus, estavam tramando para matá-lo. Então eles entendem perfeitamente, se ligam perfeitamente, que essa parábola era contra eles e eles se irritam. Mas percebam que para a multidão que estava aqui do outro lado ouvindo, essa parábola, a ligação com eles é muito diferente. Por quê? Porque a ligação com eles é outra completamente diferente, porque a parábola continua e diz assim: então o Senhor foi lá, né, e cobrou contas daquelas pessoas, ajustou aquelas pessoas e puniu aquelas pessoas. Então perceba que para a multidão que está ouvindo, elas pensam assim: eu não estou inserido aí, graças a Deus, fui livre dessa punição. Essa punição foi para outros. Perceba, a interação que uma parábola traz com a ligação de quem ouve é muito interessante e traz linhas de interpretação diferentes. Os discípulos que estavam com Jesus olham completamente diferente. Por quê? Os discípulos que estavam com Jesus olham para a parábola e entendem assim: se mataram o filho, nós que estamos com ele também vamos morrer. Nós estamos em perigo nessa situação. Então perceba que essa ligação com o ouvinte, nós precisamos entender essa ligação de como Jesus falava e para quem que Jesus estava falando, para a gente entender um pouco da interpretação das parábolas. Tudo bem, queridos? É interessante notar e ficar frisado bem, que para uma parábola ser uma parábola, ela não precisa seguir essa regra de bolo que eu estou falando. Ela pode ter alguns desses elementos, ou pode ter todos eles, ou pode ter apenas um, porque o que vale para uma parábola ser parábola é o seu conceito inicial. Qual é o conceito, irmão Marcelo? É uma história, é um texto, é uma mensagem que traz uma carga de significação espiritual para a vida de alguém. Tudo bem, queridos? Então, uma parábola ela pode ter uma símile, ou pode ter 10 símiles, ela pode ter uma metáfora, ou pode não ter nenhuma metáfora, pode ter uma alegoria completa, ou só metade alegoria, ela pode ter uma variância enorme, desde que todo esse escrito, toda essa construção sirva para o seu propósito final, que é de Jesus emanar uma significação, uma carga de significação espiritual positiva para a sua vida. Tudo bem? Então, princípios para a gente interpretar parábolas. Princípios. Primeiro de tudo, a gente tem que determinar quem está ouvindo.
Jesus está falando para escribas, para fariseus, Jesus está falando para a multidão, ou Jesus está falando diretamente para os discípulos? Primeiro de tudo, você vai olhar um texto parabólico, né, um escrito em parábola, a gente precisa entender em primeiro lugar para quem que Jesus está se dirigindo. É só para os escribas, é só para os fariseus ou é para todo mundo? É só para as multidões ou é para todo mundo? É só para os discípulos ou é para todos? É só para os discípulos e as multidões ou é só para os discípulos e os fariseus? Para quem que Jesus está direcionando? Por exemplo, quando Jesus chamou os discípulos e diz assim, não vos mistureis com o fermento dos fariseus. Perceba, esse texto foi direcionado para quem, irmãos? Exclusivamente para os seus discípulos, percebam isso? Exclusivamente para os seus discípulos, não vos mistureis, vocês não se misturam com o fermento dos fariseus, não. Então perceba aqui que faz muita diferença nós entendermos para quem que Jesus está falando. 2, segundo princípio, examine cuidadosamente o contexto. Essa foi uma das regras principais que nós ensinamos no curso inteiro. O contexto daquilo que foi escrito. Às vezes o contexto pode ser um capítulo que foi escrito, que está inserido o texto. Às vezes pode ser o livro inteiro, que nós chamamos de contexto imediato e contexto mediato. Ou seja, um contexto próximo e um contexto que está longe. Então nós precisamos examinar com cuidado o contexto em que foi escrito essa parábola, em que foi escrito esse texto, em que foi colocado esse texto. Terceiro, verifique o que está dentro da parábola. A peça dentro da peça, nós usamos essa expressão. Qual é a peça que está dentro da peça? Ou seja, dentro da peça parábola, o que tem lá dentro como estrutura? Jesus usou símile, Jesus usou metáfora, Jesus usou uma alegoria, porque de modo que a gente observar esses pormenores, a gente tem uma chance melhor de interpretar bem o que o texto está querendo dizer. Ok, queridos? Quarto, verifique o texto da parábola e verifique se ela se divide em cenas diferentes. Por exemplo, o filho pródigo tem muitas cenas diferentes. Primeiro nós temos a cena que está na casa do pai, está lá tranquilo. Depois nós temos a cena que ele sai da casa do pai. Depois nós temos a cena que ele está lá longe da casa do pai e perde tudo. Depois nós temos a cena em que ele se arrepende e quer voltar para a casa do pai. Depois nós temos uma outra cena onde ele se encontra com o pai. Perceba, se a gente dividir em blocos de cenas de imagem que é construído esse texto, nós temos uma chance melhor de interpretar o que está acontecendo. Então, nós precisamos observar com minúcias as cenas que ocorrem dentro das parábolas. Quinto, uma quinta dica de interpretação para parábolas: determine para você, olhe para o texto, depois de você analisar tudo isso, determine qual é o significado central daquela parábola, qual é o ponto de decisão que ela invoca, o que ela faz você parar para pensar e decidir, qual é o sentido mais forte dentro daquela parábola. E qual é o sentido mais forte, qual é o significado mais pesado, mais forte para quem estava ouvindo Jesus? Tudo bem? Porque uma coisa é nós hoje lermos uma parábola e trazermos uma carga de significação para nós hoje. Outra coisa é Jesus contar uma parábola para os fariseus e os fariseus entenderem qual era o ponto mais forte e importante de significação para eles naquele contexto. Então nós precisamos determinar, observar qual é a fonte de significação mais forte que tem dentro da parábola, apontando para quem ouviu Jesus originalmente. Foi os fariseus, foi a multidão e foram os discípulos. Então, qual a carga de significação, o ponto central da parábola para essas pessoas que estavam ouvindo? Depois disso tudo, você vem com a aplicação e você observa quais os pontos de significação que você encontrou que podem ser aplicados a nós hoje. Que podem ser aplicados
a nós hoje. Tudo bem, queridos? Isso são princípios básicos para a gente interpretar parábola. Eu trouxe uma aqui de exemplo, e é a mais polêmica de todas, né? Que é a parábola do rico e do Lázaro. Eu só tenho mais ou menos, tenho 5 minutos mais ou menos, e eu vou tentar. Por que ela é polêmica? Porque ao longo dos anos, alguns teólogos diziam que esse texto era real, que a parábola do rico e do Lázaro foi real. Esse Lázaro aqui é histórico, ele existiu, e tudo que acontece ali foi verdade. E ao longo dos anos surgiu a teoria apontando que esse texto é uma parábola, e aqui uma carga alegórica muito grande. Há uma alegoria, tudo aqui é figurado para Jesus encerrar verdades espirituais a quais nós vamos trabalhar. Bem, eu vou ler o texto, né, para os irmãos se situarem. Está lá em Lucas 16, 19 a 31, e diz assim: havia um homem rico. Ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora, este Lázaro é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os daí para cá passar. E disse ele: Então eu peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse a Abraão: Eles têm Moisés e eles têm os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com ele, eles vão se arrepender. Porém Abraão lhes disse: Se eles não ouvem Moisés e não ouvem os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Esse texto aqui, ao longo dos anos, alguns teólogos, principalmente de cunho pentecostal, né, defendem, a grande maioria, que ele é histórico, que é real, que esse Lázaro existiu, que tudo que é contado aqui é verdadeiro. E ao longo da história surgiu uma doutrina, principalmente apregoada pelos adventistas, né, a gente chama de aniquilacionismo, que eles pregam que quando a pessoa morre, ela entra num sono eterno na alma, a pessoa é como se ela deixasse de existir. Então eles olham para essa parábola e diz que ela é uma parábola e nada do que está aqui encerrado nessa parábola é verdadeiro. É tudo figurado, então não pode ser aplicado. Perceba que é uma briga grande, né? Em torno do texto. E aí, o que acontece? Os que defendem a historicidade, a realidade do texto, eles usam e falam que na história do homem, do rico e do Lázaro, ele usa o nome real de 2 pessoas, Lázaro e Abraão, e o que diferencia das outras parábolas de Jesus, porque Jesus não citou nomes reais de pessoas nas suas outras parábolas. Esse é um argumento 1 para quem defende a historicidade real. E eles ainda defendem dizendo que essa história não se enquadra numa definição de parábola,
porque ela não tem uma metáfora terrena. Tudo que está aplicado nesse texto invoca a vida após a morte ou a eternidade. E aí, esses dois básicos argumentos são usados para mostrar que essa história é real, que isso de fato aconteceu. Só que, queridos, eu vou defender o ponto de que ela é uma parábola. E eu vou mostrar para os irmãos o porquê que, apesar desses argumentos da historicidade, ela é uma parábola. Em primeiro lugar, apesar desses argumentos da historicidade, de dizer que Jesus só usa o nome de pessoas aqui, nesse texto, nós precisamos entender, em primeiro de tudo, que aqui nós temos uma narrativa que tem uma ilustração ou uma instrução espiritual na nossa vida pós-morte, ou seja, ela carrega a função de parábola. É uma história que, por trás dessa história, ela demonstra lições espirituais para a nossa vida, e já nós vamos chegar nela. Então, em primeiro lugar, ela tem uma função parabólica, Apesar dela não apresentar uma símile de comparação, apesar dela não tomar uma metáfora do cotidiano, perceba, mas ela é definitivamente uma alegoria construída e muito bem construída. Tudo ali é alegorizado, como eu vou mostrar para os irmãos. É uma história fictícia, é uma alegoria, não é real, mas que aponta para verdades reais, aponta para verdades espirituais e reais para a nossa vida. Ok? Por quê? Em primeiro lugar, você tem que levar em mente que não é porque é uma parábola, não significa que aquilo que é ensinado por ela não é verdade ou não é real. Porque senão, 1/3 do que Jesus falou a gente deveria jogar fora. Concorda comigo? Não é porque é uma parábola que o que ela ensina não é real ou não é verdade. O que nós temos aqui é Jesus usando de uma figura de linguagem, de uma alegoria, para ensinar-nos verdades reais, e eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, o que Jesus mais enfatiza, o ponto central dessa parábola, é informar que existe um lugar de tormento. Existe um lugar de tormento. O ponto central, existe um lugar de tormento, um lugar em que há sofrimento, um lugar que há uma separação, ele não pode sair desse lugar, um lugar que traz tormento depois que a pessoa morre. Perceba. Então, essa é uma das verdades que são apontadas. Existe um lugar de tormento, e esse lugar de tormento é chamado por Jesus aqui na nossa língua, na nossa tradução, inferno. Ponto 1. Outra coisa que é mencionada, que é usada como verdade, é que, de um lado que existe esse lugar de tormento, existe também um lugar de descanso. Existe um lugar de tormento e existe um lugar de descanso. E esse lugar de descanso, na parábola, é chamado seio de Abraão. E já a gente chega nesses pormenores. Nós sabemos que as declarações das Escrituras, pela Bíblia no todo, as pessoas no inferno, queridos, não conseguem ver o céu, por exemplo, não conseguem reconhecer as pessoas que estão lá, e muito menos conversar com elas. Perceba que Jesus falando sobre o inferno, Mateus 8:12, 22:13, Mateus 25:30, o inferno é descrito como trevas e densas trevas. Ali, densas trevas é uma treva tão espessa e tão forte que não dá para você enxergar ninguém perto de você, é uma coisa assim absurda. Dirá enxergar lá no céu, aonde estão aqueles que estão no descanso eterno. Perceba. A Bíblia descreve, Jesus descreve o inferno como um lugar de isolamento e alienação total do céu, uma escuridão das trevas, 2 Pedro 2,17 e Judas 13. O apóstolo Paulo se referiu ao inferno como uma pena de destruição eterna,
uma separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, em 2 Tessalonicenses 1:9. Então perceba que ao longo da verdade do Novo Testamento aponta para o que é o inferno. Se a gente for considerar esse inferno aqui da parábola do rico e Lázaro como verdade, nós vamos chocar com a realidade do que a Bíblia apresenta como inferno. Por quê? Porque na parábola o inferno está tão próximo do seio de Abraão que dá para o rico e o Lázaro se comunicar. Ele até pede, olha, vem aqui para ver se dá para ele molhar um pouquinho na minha língua. Perceba que essa é uma figura de linguagem que não pode ser real, porque se ela for real, ela vai contradizer tudo que Jesus e a Bíblia fala na realidade sobre o inferno. Esse é o nosso primeiro argumento. Outra coisa que é interessante notar é a chave da interpretação, que é o contexto em que foi aplicado. E eu quero ler o contexto para os irmãos entenderem, para os irmãos perceberem, porque existe muita dificuldade, muito debate teológico em torno disso. Lucas, capítulo 16, eu quero ler para os irmãos o contexto em que está inserido essa parábola. É uma das chaves interpretativas, chaves hermenêuticas da parábola. Lucas 16, no capítulo 16, Jesus começa a contar uma parábola, lá no capítulo 1. Jesus começa a contar a parábola do administrador infiel. E aí, quando Jesus termina de contar essa parábola, Jesus faz a aplicação lá no verso 13. E aí Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. E aí, quando ele termina de contar isso, aí os fariseus que estão lá, a Bíblia diz que os fariseus que eram avarentos, perceba o contexto que isso está inserido, ouviu tudo isso e ridicularizavam Jesus, zombavam de Jesus. Então Jesus, em resposta a eles, verso 15, disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o coração, pois aquilo que é elevado entre os homens, porque está falando de riqueza, é abominação diante de Deus. Aí Jesus continua: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava dizendo assim: olha, é um novo tempo. Essa história do farisaísmo, essa história dos saduceus durou até João. Estou anunciando um novo reino. E todo homem se esforça por entrar por ele. E aí ele diz: mas é mais fácil passar o céu e a terra do que um tio sequer cair da lei. Jesus está apontando para eles. E aí Jesus menciona outro ponto que era muito questionado na cultura farisaica, que é a questão do divórcio. Ele diz assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava olhando para os fariseus e reprovando eles, dizendo assim: olha, vocês estão dizendo que praticam a lei, estão zombando de mim, mas vocês são os que justificam a vocês mesmos, e contra a lei de Moisés, agora vocês banalizaram o adultério aí, ó. Vocês contra a lei estão bagunçando geral aí. E aí Jesus começa então a contar a parábola do rico e do Lázaro. Então perceba, para quem que Jesus está falando essa parábola? Jesus está direcionando essa parábola aos fariseus. Aos fariseus. Percebam então que essa parábola do rico e do Lázaro está direcionando fatalmente aos fariseus por causa da questão
dos fariseus elevarem a questão financeira em detrimento da lei. Porque naquela época, queridos, os fariseus ensinavam que estar rico era sinal da bênção de Deus. Inclusive o que é ensinado hoje ainda, né? Eles evocavam que ser próspero na cultura judaica significava que a mão de Deus estava com ele em todo o tempo. É tão verdade que Pedro, ao ouvir Jesus falando a respeito do Evangelho, Pedro diz assim: Senhor, e nós, o que nós vamos ter? Nós que largamos tudo, nós que perdemos tudo, nós que deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus diz: vocês vão ter 100 vezes mais aqui, e ainda a vida eterna por vindoura. Porque havia uma preocupação com essa questão da riqueza. Para a cultura judaica, ser rico era sinal extremo da bênção de Deus. E aí Jesus vai contar a parábola do rico e do Lázaro. E Jesus começa a contar e diz assim: havia um homem rico, e esse homem rico é a simbolização da nação de Israel, dos fariseus, porque esse homem rico reconhece Abraão como pai. Ele reconhece Abraão como pai, então ele é da linhagem de Abraão, ele é da nação de Israel e ele é muito rico. Presta atenção. E havia um homem chamado Lázaro, e ele estava pobre, mendigando à porta do rico. E aí a parábola diz que os dois morreram. E aí aqui há um grande contraste. Por quê? Porque na cultura judaica, como o homem rico tinha o sinal de Deus, tinha o sinal da aprovação de Deus, tinha o sinal da bênção de Deus, esperava-se que o homem rico fosse para o céu. Esperava-se naturalmente na história que o homem rico chegasse lá bem na eternidade. E Jesus faz ao contrário. Jesus coloca o homem rico no inferno e leva a Lázaro para o céu. Perceba que em todo o tempo Jesus está contrastando e Jesus está aplicando o seu evangelho e Jesus está reprovando a atitude dos fariseus. Perceba, um outro argumento muito interessante segundo o doutor Craig S. Skinner, no seu comentário histórico-cultural da editora Bíblia Nova, quem quiser comprar, é excelente, havia já uma parábola rabínica. Antes de acontecer isso, já havia uma parábola de um homem rico e de um homem pobre, que morria e partia para a eternidade. A diferença era que nessa parábola rabínica, o homem rico chegava no céu. Perceba. Então, o que Jesus faz? Jesus aplica um contraste completamente ao contrário dentro dessa parábola para chocar os seus ouvintes e para mostrar que as realidades do evangelho vão além das questões terrenas e financeiras. Perceba, nós podemos notar ainda que nós não temos como conciliar o que acontece dentro da parábola como uma realidade. Por quê? Um outro argumento que nós usamos é que se nós chegarmos no céu, quem nos consolará, quem trará consolo, quem nos abraçará, segundo as Escrituras, é o próprio Senhor. A Bíblia diz que chegando lá, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Quem vai fazer isso? O próprio Senhor. Mas aqui, nessa alegoria, quem está lá é o pai Abraão. Por quê? Porque é justamente a figura de maior proeminência para a cultura judaica. E Jesus estava aplicando esse conceito a eles. Então, nesse seio de Abraão, é chamado seio de Abraão, eu já explico a imagem para vocês. Esse lugar de descanso para a cultura judaica está lá para consolar eles o pai Abraão. O pai Abraão, porque simbolizando que eles tinham chegado na herança, eles tinham chegado aonde o seu pai de origem estavam para ser consolados. Que a nação judaica estaria salva aonde o pai Abraão estivesse. Mas em todo o tempo, nessa parábola, o pai Abraão é quem manda, é quem domina nesse lugar. Perceba que
tudo é invocado em torno da pessoa do pai Abraão. Ele pede ao pai Abraão para que Lázaro vá até ele. Depois ele pede ao pai Abraão para que Lázaro vá até seus irmãos. Ou seja, quem detém a autoridade nesse lugar de descanso é o Abraão. Perceba, se isso fosse real, isso iria contrastar. Porque quem domina na eternidade e quem é a autoridade no nosso lugar de descanso no céu é o Senhor. É Deus ou é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Não pode ser o pai Abraão. Mas, outra vez aqui, nós estamos diante de uma figura de linguagem para representar que para a nação judaica havia um lugar que eles deveriam chegar, e esse lugar de descanso para eles seria o seio de Abraão. E aqui eu explico a imagem. Jesus usa a imagem assim. A imagem é de um lugar na eternidade, e um abismo aqui no meio, intransponível. Do lado de cá é o inferno, um lugar onde há uma chama pegando fogo constantemente. Dentro dessa chama, o homem rico está. E ele diz: eu estou atormentado no meio desta chama. Do outro lado, há o seio de Abraão. E aqui o seio de Abraão é o símbolo, é uma imagem de um banquete. Perceba que Lázaro vivia comendo as migalhas lá na terra, lembra? Ele estava passando fome lá na terra. E ele chegou no seio de Abraão para um banquete. E como que era um banquete? As mesas na cultura judaica, queridos, as mesas na cultura judaica, elas eram baixas, não tinha cadeiras. Para se assentar na mesa na cultura judaica, você colocava a almofada no chão. Então os homens sentavam-se na mesa, eles ficavam meio que reclinados, meio que deitados, assim, porque a mesa era baixinha. Então, quando se dava um banquete, quem convidava o anfitrião, colocava quem tinha mais honra para estar ao seu lado. E quem estava ao lado do anfitrião ficava tão próximo e tão inclinado os dois, que a qualquer movimento, a cabeça do convidado ficava próximo ao peito do anfitrião. Então, a qualquer movimento, e dizia-se assim, que esse movimento de estar tão próximo ao anfitrião, essa honra era dada, então informava-se que se sentou ao seio do anfitrião. Então, ele estava tão próximo, tão ao movimento que fizesse, ele encostava a sua cabeça no peito ou no coração do anfitrião. Isto era dado num banquete em honra a alguém. E é justamente essa figura que é dada a Lázaro. Como na vida terrena ele não teve nada, está passando fome, e o rico não teve dó dele, não ajudou ele. Quando ele morreu, ele foi levado para o banquete na eternidade. E lá ele está sentado à mesa junto com Abraão, comendo do bom e do melhor. E ele está muito honrado, porque ele está ao lado, está tão próximo que ele está ao seio de Abraão. Perceba, essa é a figura que é montada para este conto. Perceba aqui, queridos. E aí o que acontece? Há uma argumentação dizendo: mas por que Jesus deu o nome a Lázaro? Se deu o nome é porque ele é real. E aqui eu quero mostrar para vocês, para a gente fechar o nosso argumento. E por que Jesus deu o nome? Eu vou dizer, por que Jesus deu o nome a Lázaro e não deu o nome ao rico? Perceba. E Jesus começa a parábola do rico e do Lázaro da mesma fórmula que ele conta as outras parábolas, porque Jesus sempre usou essa divagação. Um certo homem, havia um certo lugar, aconteceu assim, e Jesus começa isso com essa, ele diz, um certo homem rico, e ele não dá nome a ele, mas quando chega no Lázaro, ele dá nome a Lázaro. Por que ele faz isso? Porque aqui há um contraste, porque em todo tempo Jesus quer desmistificar essa história de quem é rico é suficiente para entrar lá. E aí Jesus dá a honra de dar o nome a esse personagem, porque o nome Lázaro é uma variação de uma raiz hebraica para Eleazar, que significa aquele a quem o Senhor ajudou. Aquele a quem o Senhor ajudou. Então perceba que nesse contexto, Jesus dá o nome a Lázaro para contrastar a honra que vai ser dada a Lázaro pobre, que foi rejeitado nessa vida por ele, e contrastar que o rico, que na cultura judaica deveria levar o nome, o rico deveria ser exaltado, o rico deveria ser homenageado, o rico deveria ser citado. Ele faz esse contraste e diz que o rico nem tem nome,
Mas o pobre é reconhecido lá, e é reconhecido pelo nome, e o nome Lázaro, aquele a quem o Senhor ajudou. É por isso que Jesus dá nome a Lázaro. E contrastando essa realidade, mas as verdades centrais da parábola não é apagado em ponto algum. E qual é, irmão? Perceba, primeiro, para a gente encerrar, existe um lugar de paz e descanso, que na parábola é chamado de seio de Abraão. Mas existe um lugar de tormento, que na parábola é chamado inferno. Outra coisa que é ensinado, importante, que não é só porque tem muito título, linhagem real, linhagem hebraica, ou porque tem muita riqueza, que isso é sinônimo da bênção de Deus, que isso significa que você vai ser salvo. Isso é mostrado na parábola. A sua riqueza não pode comprar a salvação. Isso é mostrado na parábola. Sua linhagem ou título não pode te salvar. Isso é mostrado na parábola. Perceba ainda, como a parábola estava sendo dirigida principalmente aos fariseus que estavam zombando de Jesus, aqui fica claro que os mendigos que estão à porta deles são os gentios, somos nós, porque eles menosprezavam os gentios, eles olhavam para nós como amaldiçoados, como pessoas que estavam completamente perdidas, e só eles eram os escolhidos de Deus. Perceba. E aí Jesus vai apontando que esses gentios que a lei mosaica, o farisaísmo estavam desprezando, iam ter um lugar e um nome com ele. Perceba ainda que nós, os gentios que estávamos à porta, mendigando um pouco da sua grandeza, da sua fé, nós seríamos aqueles que Jesus iria ajudar, literalmente os Lázaros. Outra coisa que a parábola ensina, que o destino eterno é decidido aqui na terra. Perceba, que o destino eterno é decidido enquanto tem vida, porque depois que morreu, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno, ponto. Isso é ensinado na parábola. Outra coisa que é ensinado na parábola, que depois que morreu, não tem como voltar para trás. E isso concorda muito bem com o que o escritor aos Hebreus escreveu. Depois da morte segue-se o juízo, ponto. Perceba, outra coisa que é ensinada muito forte nessa parábola, é que as escrituras é suficiente para a salvação. Porque o rico na parábola diz assim, olha, eu estou em tormento, Senhor, mas manda que Lázaro vai lá, que ele ressuscite dos mortos e vai lá pregar para os meus irmãos, porque então eles vão ser salvos e não vão vir para cá. Aí Abraão diz assim, não, ele já tem Moisés e os profetas, fazendo referência clara ao Antigo Testamento, que era a Bíblia judaica que existia. Ele já tem a lei mosaica, ele já tem os escritos dos profetas, eles têm que ouvir para se salvar. Em outras palavras, essa parábola ensina que as escrituras é suficiente para você ser salvo. Ninguém vai ressuscitar do morto para vir pregar para você. Ninguém vai vir fazer um milagre extraordinário para vir pregar para você. Ou você escuta as escrituras para ser salvo, ou não escuta e vai ser perdido. A parábola ensina a suficiência do evangelho das escrituras. Não existe outro meio de salvação, a não ser pela pregação dessas escrituras. As ideias centrais da parábola: o inferno e o céu são lugares de destino eterno após morte. O único meio de alcançar o céu é através da palavra de Deus. Percebam, o fato de ser parábola não anula as verdades centrais que estão expostas aqui. Por quê? Porque toda essa realidade de inferno e céu, Jesus pregou em todo o Novo Testamento. Paulo ratificou, Pedro ratificou, o livro de Apocalipse foi ratificado. Ok? Então, o conceito de parábola é aplicado porque nós não temos como conciliar, por exemplo, aspectos que são figurados na parábola para a vida real. Por exemplo, aqui na parábola diz que havia possibilidade, porque senão ele não pedia, de Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água. Acontece que na vida após morte, no mundo espiritual não tem água. Por quê? Porque a água está fadada ao nosso mundo terreno, irmãos.
Não tem como nós transferirmos algo daqui para lá, ok? Então perceba como é parabólico, como é figurado, porque depois da morte, numa realidade espiritual, eles estão retratando o fogo queimando, mas aquilo é uma figura de linguagem para que ele possa informar que está sendo atormentado, mas não significa que havia um fogo de verdade lá consumindo a alma de alguém, porque o fogo aqui terreno não tem condições de consumir a nossa alma espiritual, não dá. Ok? Perceba, não tem como a água desse mundo aqui matar a sede de uma alma espiritual. São conceitos que são ensinados através de figuras de linguagem, invocando nesse texto como uma parábola e não como real. Então eu defendo, que nós estamos diante de um texto que é uma parábola, e Jesus usou alegoria, um texto altamente alegórico, para ensinar verdades espirituais, que é a função da parábola. Então, Jesus usou esse texto aqui para enfatizar a realidade do inferno, a realidade do céu, a realidade da salvação que vem pela pregação das Escrituras e só por meio delas, a suficiência das Escrituras, e a outra grande realidade que é ensinada aqui é que sim, depois da vida após a morte, segue-se um juízo, mas as pessoas estão conscientes, elas estão conscientes das suas vidas e elas vão para um juízo, seja um juízo para chegar à eternidade bem, ou seja, um juízo para chegar à eternidade ruim, no inferno, ok? Então, todas essas verdades são ensinadas dentro dessa parábola como verdades espirituais que são tomadas para a nossa vida. Amém, queridos? Tudo bem? Vamos ficar de pé? Meu Deus, me perdoe, pastor, é que eu tinha que concluir. Eu passei 24 minutos do tempo para terminar a nossa aula. Eu quero orar com vocês, agradecer aos irmãos que estão nos assistindo na internet. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E eu vou orar e passar para o nosso pastor. Amém?